Hoje vou abrir a palestra, que é o Evangelho, falando de cromoterapia, que está dentro da apometria. Perfeito? Só para vocês saberem o que é essa apometria, que eu falo tanto que as pessoas querem passar na apometria, certo? Algumas casas deixa o consulente, o assistido participar, outras não, ficam numa sala ou numa maca, aguardando que o grupo trabalhe a apometria. Perfeito? Então vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Então, do livro A Hierarquia dos Iluminados, os Portadores da Luz, a terceira edição da revista ampliada de Narcisse Fontes. É só um trecho, né? Depois vou falar um trecho de Basseri e vou entrar no texto. Quem puder e quiser pode colocar um copinho d'água para ser fluidificado, tá? Para tomar logo após essa palestra, esse evangelho. O céu e o inferno, esse é o título. Arcanjo Uriel. O inferno é que traz consigo o egoísmo, a inveja, os ciúmes, a mentira, que predominam como os desejos ou pensamentos negativos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Temos a direita e a esquerda, o bem e o mal. Precisa-se fazer o equilíbrio. Se tiver tendenciosos a só a maldade, é karma que estarão absorvendo. Então, preste atenção. Ok? Vamos continuar, né? Este é o inferno que corrói a cada minuto e queima a presença divina. A lei do livre-arbítrio. O céu é o amor. Compreensão que cada segundo surpreenderás com as maravilhas do Criador e que o Criador poderá lhes proporcionar. Lutai para o crescimento e alegrai, entoai gratidões em agradecimento às obras maravilhosas que podes realizar com a divina presença do Eu Sou. Eu sou amor, eu sou a caridade, eu sou a compreensão, eu sou escutar ao próximo. Esse é o sou. Nem todos encarnados que estão no mundo espiritual estão prontos para isso, em ajudar, porque, como falado pelo arcanjo Uriel, a inveja, o egoísmo, a mentira e que predomina sempre, infelizmente. Vou mostrar para vocês. É da editora Masdra. Quem puder comprar, é muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou trazer uma pessoa que vai também estar falando comigo e para a gente falar um pouco de apometria, preparando essa pessoa. Porque não precisa
Ah, mas eu tenho que receber espíritos para trabalhar com apometria? Tem que ter alguém do lado que dê passagem realmente, que não seja anímico, porque quem está preparado e pronto e que recebe mesmo tem o dom da espiritualidade, ele consegue desdobrar e falar: olha, naquele hospital tem isso, isso, isso. Ah, naquele lugar tem isso, isso, isso. E esse tem a mediunidade. Tá bom? Então vamos continuar. Vamos falar de Bacelli, né? Se vocês quiserem comprar, tem também, tem sebo também, vende, né? Irmão José Carlos Bacelli. Ele faz muitas palestras em casas espíritas, né? Ele faz para fazer o lançamento das edições, né? Dos livros. Item 57. A decisão de ser melhor. Antes de começar a ler, hoje foi aberto um portal na casa de uma pessoa, com o espelho. E esses dias foi aberto um portal também para uma outra pessoa. Hoje eu expliquei como que funciona. Certo? E o outro que eu vou falar, que está no meu WhatsApp, eu vou falar para ele como que ele tem que fazer. Talvez eu vá no local presencialmente, olha só, para ensinar. Inclusive, ele pode usar este espelho se tiver problemas na família também. É o espelho. E é o portal que está aberto lá. Perfeito? Tem mais 3 pessoas que eu vou escolher que está no meu WhatsApp, que já participaram aqui nos trabalhos da casa, que já vieram. Decisão de ser melhor. Não esperes pela desencarnação a fim de contatares a realidade da vida imperecível e predispores-te à indispensável mudança do comportamento. Está falando de reforma íntima. Fala muito de reforma íntima, é difícil. Esse negócio de reforma íntima olha, não vou falar que é impossível. Todos que passaram nesse momento encarnatório, junto com a gente presenciou, Chico Xavier, era duro. Reforma. Entre outros. De mais expressão. O último que foi o ano passado. Divaldo. Então é difícil essa coisa assim, reforma íntima. As casas espíritas, não é só a facilidade que você vai buscar lá, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não faz a parte, como que o mundo espiritual vai lhe ajudar? Entenderam? É complicado. Não esperes pela desencarnação, eu vou repetir, a fim... Perdão. Não esperes pela desencarnação a fim de contatares a realidade da vida imperecível e predispores-te à indispensável mudança comportamental. Ninguém deve ser bom porque sobreviverá à morte. Entenderam? Todos chegaremos lá à vitória. A vitória é o desencarne, a morte. Mas sim porque aqui e agora é chamado para dar significado mais nobre à própria existência. Momento reencarnatório. Eu nunca falo encarnatório, reencarnatório. Quando mesmo a árvore enraizada no solo busca cumprir com a finalidade superior de sua criação.
frustecendo e renovando o ar que o homem respira. Viver para ti não deve significar apenas e tão somente ocupar espaço entre os demais. Movimenta-te, pois, a feição do rio por o rio que o caminho do oceano fecunda a terra por onde serpenteia, ou como a flor que, desabrochando por um único dia, não se nega a ofertar o seu próprio perfume. Quem cogita da existência além da morte, para tomar a decisão de ser melhor do que é, mesmo que mais tarde se reconheça em plena imortalidade, para motivar-se à necessidade da renovação, há de desfrutar novas existências e outra reencarnação e a presença do Criador. Então é assim. Ninguém vá a Deus senão pelo Cristo. Eu sempre falo. Então, temos o nosso Deus, que é o Deus do livre-arbítrio, mas tem um superior, que é o Criador. Todos nós temos o nosso Deus. É importante eu falar isso para vocês. Escute mais o seu Deus. Não faça nada que venha lhe prejudicar no futuro com o Deus maior. É assim que funciona. Perfeito? Cuidado com as trevas. Desejar mal para o próximo. Fazer trabalhos. Sugar a energia do outro que está em evolução, como você que está fazendo isso. Você tem que entender que você está numa evolução também. Você está absorvendo karmas quando você começa a trabalhar nessa coisa. Se não trabalha, está pedindo para alguém fazer. Quem tem mais culpa? Quem pede ou quem faz? Os dois, mas quem tem mais culpa é o que pede. Então entenda isso. Nós, médios, temos que fazer sempre o melhor para evoluir o próximo, sem desejar o mal. O mundo espiritual não é concorrência. Inclusive, quando eu comecei nesta casa, eu não posso falar da moça. Ela veio, eu pedi para ela vir, que eu recebia tudo torto. E ela conversava com as entidades. O senhor não pode vir desse jeito, você judia da matéria. Vim com a mão atrás, cruzado, abaixado, feito a música do Michael Jackson, lembra do Thriller? Não é assim. Perfeito? E eu aprendi muito com ela, com a moça. Eu não vou falar o nome dela, que não é legal. Mas eu aprendi muito com ela. Tinha uma preta velha maravilhosa. Né? Então é assim que funciona. Quando vem a entidade, tem que perceber se é realmente a entidade, se não é um anímico, ou se faz. De repente, como o médium está aberto, pode trazer um zombeteiro, um espírito enganador. Aí enche-se a casa, não acontece nada e fica naquele marasmo. Nem um doce, fica mexendo um doce de leite, um doce de leite, um doce de leite. Fica engrossando aquela coisa e nada acontece. Aqui a apometria é 6 meses. Faz a apometria e vá para a vida. Vez em outra eu ligo como está, como não está. Sim, que é o correto. Aconteceu isso, não aconteceu?
Eu já fiz apometria aqui, que a pessoa falou assim que eu estava sentado. Estava mesmo, ele me falou. Não vou falar o nome também. E eu estava aberto naquela data. Ele estava lá no banco esperando o ônibus. Ele falou assim, o senhor estava do meu lado, né? Eu falei, estava. Mas o senhor tem que fazer a reforma íntima verdadeiramente, que nós temos um trato com o mundo espiritual. Não é comigo. É com o mundo espiritual da sua cura, da sua visão. Quando eu estive lá, foi uma entidade chamada Seu Pena Branca, que é o meu ancestral. Aí ele falou assim, o senhor vai voltar a enxergar, mas tudo é um trato. E assim, é a troca. No mundo espiritual tem a troca, sim. Sempre emanar energias salutares. Perfeito? E ele vai voltar a enxergar. E assim é, e assim será. Vai ser feito novamente para intensificar o trabalho de apometria da Celine Dion, que já logo logo vai chegar aí os meses que ela vai estar em show novamente, e do Phil Collins. Mas ele está em tratamento, vai colocar o pezinho dele no chão, mas tem que tomar cuidado com a bateria. Tem que ter, sei lá, 2 ou 3 baterias e só para dar assim, né, sustentação para ele. Vai ser feita a apometria do Phil Collins. Como que é a apometria? Eu não levo para quinta, eu não. Os mentores desta casa não levam para a quinta dimensão. É sempre uma dimensão acima. E aí quando sobe fala, olha, eu encontrei um desencarnado que é seu parente, o nome dele é fulano tal, tal, tal. E isso acontece mesmo. Como aconteceu do esposo, marido da Celine Dion. Ah, mas puxa vida, é assim que acontece. Aí sobe, encontra, fala assim, olha, tá aqui, tá no mundo espiritual, então vamos fazer o tratamento do perispírito. Nós temos um perispírito do lado. Entendeu? Leva para cima, faz o tratamento, aí volta, acopla novamente e aí começa a ter um resultado aqui na Terra, que aqui tem que ter a coisa de ir no médico. Aí fala assim, eu fui numa casa espírita, eu estou passando um tratamento, uma cirurgia espiritual. Ô, meu, você não vai no médico? Teu câncer vai aflorar, e aí? Mas você... Não, tem que... tá esperando o médico? Tem que chegar lá, dormir lá na porta do hospital. É? Sim. Para que veja a administração que ele precisa, ou ela precisa. Né? Tem os meios de comunicação para levá-la. Aí deixa, aí a matéria vira um desastre. E aí o médico fica naquela promessa, empurrando com a barriga, vai voltar ao normal. Não, tem outras formas de resolver. Mas tem que ter uma cabeça para estar pronta para isso, que resolva. Tem que ter esse entendimento. Certo? Então, vamos tomar cuidado também com as casas. Eu vou lá na palestra e vou passar por um passe. Hoje eu fui num lugar e ensinei com o espelho como que a pessoa que tem que fazer o autopasse. Debaixo do chuveiro, não. Na frente do espelho, olhando para o espelho. O autopasse. Aí ele falou assim, é assim? Eu falei, é assim. Desse jeito que funciona. Tá? Vai ter a terceira, a quarta e a quinta pessoa. Que eu vou falar do espelho e vou ensinar como que é. Puxa, perdi meu horário para ir na casa espírita tomar um passe. Você tem um espelho em casa. E vocês podem também colocar eles vão rir da sua cara. Todo o elemento da família para tomar um passe, um autopasse na frente do espelho. O espelho é para se pentear. Se penteia no espelho também. Por que não? Mas tem muita coisa além desse espelho aí.
porque é energizado, certo? Pode ser de longe também. Eu preparo aqui, você põe ali e eu energizo. É o portal de amor, o portal de Maria de Nazaré. É de cura. Entenderam? Tá bom? Então é assim. Tem que tomar muito cuidado onde vocês vão. Não interessa a denominação. Pode ser igreja evangélica, pode ser católica, pode ser seita. Muito cuidado, nós somos matéria, mas a gente tem um espírito. Aí eu fui naquele lugar e me senti mal. Me deu uma dor de cabeça. Cuidado! Teu mentor falou assim, não é aqui. Aí vai no outro lugar, sai de lá, sai zonzo. Sai carregado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muita oração. Ah, mas eu vou fazer o Pai Nosso, Ave Maria, a sua oração. Faz a sua oração da sua cabeça. Entenderam? Tá, então vamos lá para o texto. Vou falar da cromoterapia, que também a apometria é uma cesta. Trabalha com toda a parte de pedras, pêndulos, mesa quântica, Exu, linha direita, na linha da esquerda, desencarnados. Trabalha com tudo a apometria. E vou provar para vocês. Dr. José Lacerda. Vou falar para vocês. O que ele preparou para trabalhar com a cromoterapia. Está em escritos. Não é assim, eu pego pelo escritos. Para passar para vocês. É possível. E se é possível aqui na casa fazer, vocês aí também têm esta possibilidade. Quem já não teve aquela vontade de ter um ramo de flores assim, bonita dentro de casa? Seu mentor, sua mentora. Certo? Junto com a flor tem o quê? A aromoterapia. Entenderam? Vamos lá. Utilização da cromoterapia na apometria. Mental, Dr. José Lacerda desenvolveu a técnica adaptando-a na apometria. Projeta-se as cores em forma de ondas, a exemplo cor roxa, depois branco e amarelo, ouro. A cada situação utiliza mentalmente cores, né? Pode ser junto com a cromoterapia, que são cores, você pode mentalizar rosas, brancas, flores, plantas, enfim. Você pode mentalizar espada de São Jorge. Nossa, pode mentalizar a espada de São Jorge para colocar debaixo do colchão. Mentalmente, energia. Médium desdobra, o outro fala assim, recebe seu caboclo e coloca lá, faz uma limpeza com a sua cabocla, o seu caboclo, leva lá arruda, guiné e outros componentes, outras plantas e faça uma limpeza lá. Pede para o caboclo, porque o caboclo é energia também. Ele é energia que está numa matéria do médium, mas ele pode. Eu falo assim, vai na casa de fulano de tal e faz uma limpeza, tira os miasmas das paredes, bate as ervas e aí depois retorna. E o caboclo, na hora que retornar, fala assim, tem que, o doutrinador tem que falar para ele, o senhor é o caboclo Tupinambá? Sim. Tem animal lá? Aí ele vai falar assim, tem animal. Que animal que tem lá?
É sério esse negócio de apometria. Sem anímico. Ah, lá tem. Eu vi um passarinho. Tem gato lá? Tem gato lá. E aí, você viu o cachorro? Não vi cachorro. Ou fala assim, eu vi, fala até a quantidade, 2 cachorros lá. 2. Fala, é sério esse negócio de apometria. Sem invencionismo, pessoal. Olha, tem um problema lá que o cachorro está latindo muito e está atrapalhando o vizinho. Existe isso também. O vizinho está assim, né? Tem. Apometria é sério, muito sério. Sério demais. Vocês não viram ainda como que eu fui fazer o curso num lugar que lá a gente é testado. É, muito testado. Olha, desdobra, vai lá naquela sala e fala quem que está deitado lá naquela maca. E tem mesmo. Ou não tem. Só para ver se você desdobrou. De repente desdobra, não tem ninguém. Aí fala assim, na hora que volta, o que que tem lá? Ah, eu vi uma pessoa assim, um espírito deitado assim. Não tem ninguém. Levou um gongo. Você não está pronto para trabalhar ali. Lá não trabalha. E lá é só bambambam. Só bambambam. Quando eu tenho problemas assim, que eu vou nas casas também para tirar de mim. Sorry, né? Como diz o outro. Sinto muito. Mas quando eu vou lá, quando a coisa está muito brava, ele fala, olha, nem tudo pode ser feito. Nem Cristo fez. Nem Cristo fez. Você está achando que você é Deus? Você não é Deus. Cuidado, você fica doente, hein? Certo? Então é assim. A gente tem que respeitar a nossa matéria também. Tudo tem um limite. Mas a apometria é interessantíssimo. Ah, a apometria pode bater o tabaco? Pode. Pode tocar música sacra? Pode. Pode desenhar quadros? Pode. Pode. Dentro do grupo tem uma pessoa que desenha ali, fica fazendo paisagem, rosto. Por que não? Né? Mas tudo dentro daquela ficha que está trabalhando. Né? Olha, tem uma pessoa que está lá no outro recinto. Né? Na apometria, eu já trabalhei em casas, eles liam a ficha. Mas a minha irmã falou assim, ele virava ao contrário e falou assim, você não lê porcaria nenhuma. Pode parar. Punha a mão ao contrário e falava. Então, nem todas as pessoas estão prontas com esse tipo de mediunidade. Então, quanto mais mediunidade, mais cruz tu carrega nas costas. Né? E vem muito, as trevas vêm contra. Ali tem luz, eu vou lá. Porque as trevas não querem o ponto de luz. É fato. Tá bom? Então vamos lá. Projeta-se as cores em forma de ondas, a exemplo, cor roxa, transmutação. Depois, branco e amarelo. Branco transmutou, tirou a energia ruim. O branco, que é tranquilidade. E o amarelo, ouro. Comércio na apometria é possível trabalhar. Desdobra o médium, vai lá. Traz junto um orixá. Vai junto o orixá. Um herê. Um exu. Vai lá, exu. Puxa tudo lá, hein? Aí ele fala assim, eu quero isso, isso, isso. Você, vírgula. Vai lá e puxa. Vai lá e puxa. Você não quer evolução? Ah, mas a evolução, ele vai começar a contestar. Sim, senhor. Senão eu vou trazer... Você pode ir embora, eu vou trazer outro médium para receber o outro. Aí ele vai falar assim, opa, peraí. Você me pegou. Porque ele fala, o médium ali. Que está recebendo realmente, tem Exu que tem que tomar cuidado se é o Exu mesmo. De repente é um zombeteiro que está atrapalhando os trabalhos ali. Aí o doutrinador tem que perceber, opa, peraí, isso aí está bagunçando os trabalhos e vai virar um modo borogodó aqui. Nessa roda ou nessa mesa. Tá bom? Então, projeta-se amarelo, ouro porque é dinheiro, cliente.
A cada situação, utiliza-se mentalmente as cores. Pode-se usar também a aromoterapia, como eu falei. Cores diferentes, azul, verde, vermelho, rosa, enfim, um médium sintonizado, equilibrado, desdobrado, harmonizado, trabalhará conforme seja solicitado pelo orientador, doutrinador, dialogando para que a projeção seja realizada à distância e também no espaço o qual ocupa. A apometria pode ser feita à distância. Há casas que deixam o consulente assistir, há outras que não deixam. Não deixa. Cada um trabalha da sua forma. Aí fica o dia todo lá na casa, de repente a espiritualidade fala, não é o momento. É isso, é que vocês não sabem. Passei por muitas casas, por muitas para falar, em todas, eu sei. Perfeito? Bom, as tonalidades das cores estão inseridas no contexto do trabalho e a sua intensidade, desde de forte ou a suave, exemplificando o verde brilhante, higienização, esterilizando, anestesiando, desbloqueando os corpos sutis dos encarnados e também nos desencarnados. Bom, vou falar uma coisa para vocês. Tinha um banco, eu não me lembro o nome dele. O banco, você entrava no banco, era tudo vermelho. Vermelho. Por que o vermelho? Tudo tem um significado, tem um estudo. Restaurante, eu sei. Do banco até agora eu estou querendo. Do restaurante para você comer muito. É, para você comer muito, o vermelho. Te dá aquele... O vermelho. Eu já vi. Agora, do banco que eu entrei uma vez, eu vi as paredes todas vermelhas. Ou é para fazer aplicação, ou é para pegar dinheiro emprestado. Cuidado com dinheiro emprestado, hein? Senão você fica quebrado, né? O recado. Não é fácil. Branco cintilante, revelando forças ocultas. Amarelo limão, dissolve energias que, impregnadas nos corpos sutis, né, nas camadas energéticas. O corpo sutil são as camadas energéticas. Você tem um perispírito, mas se você não tiver equilibrado, quem já foi em lugares que falou assim, poxa vida, eu fui naquele lugar, naquela casa, ou naquele restaurante, e a comida não estava... Você já não estava bom. E o ambiente estava assim, um som muito alto. Eu acho que na hora da refeição teria que ter mais... Você tem que aprender isso. Ter mais um equilíbrio. Colocar uma música, né, mais tranquila. Porque por causa da digestão. Aí põe aquelas músicas, né? E aí como que fica a sua digestão? Você não consegue nem mastigar. Aí fica irritável, dá uma irritabilidade. Porque o alimento é pela boca, é um momento muito importante, o alimento. Bom, vou fazer um adendo. Estrutura biológica, corpo físico. Camada próxima ao corpo físico, que gerencia a energia da vitalidade, que é o duplo etérico. Um pouquinho falando de apometria, tem muita gente fala assim, eu não quero nem saber disso, porque as pessoas vão em casas espíritas, inclusive na apometria, que quer resolver os problemas de ontem, urgente. Certo, mas não faz o recado, não faz a lição de casa. Ou deixe que para outro faça e não faz adequadamente. Porque o espírito é assim, o espírito encarnado é enganador também, trapaceiro. Porque se é um espírito, um obsessor que está lá, numa casa espírita, fala assim, olha, você não pode fazer isso, você está atrapalhando, vamos te encaminhar. Não, eu não quero ficar aqui. Não, você vai ser encaminhado. Você vai ser encaminhado. Ah, não quero? Espera um pouquinho que eu vou trazer agora aqui um preto velho, um herê. Trazer o herê aqui, você vai ver se você não vai ser encaminhado, o espírito. Na hora que fala que é herê, ele afina
porque o herê, ele é o mais antigo nas entidades, eles desmancham tudo. Então, cuidado que vocês fazem. A lei do retorno existe, mas tem entidades muito mais fortes daquelas que vocês acham que vocês estão fazendo mal para o próximo. Certo? Porque temos um mundo espiritual, mas Deus deu para nós, que está ainda entre nós, os desencarnados, que estão aguardando a subida e as pessoas vão ficar utilizando esses espíritos, porque a alma já foi, como falado, o espírito para fazer maldade. Cuidado, muito cuidado. Vamos lá. Corpo emocional, psíquico mental, sentimentos, emoções, inteligência racional e equilíbrio, pensamentos lineares, intuição, né? Abstratos no mundo das ideias e o corpo mental superior, consciência, espírito enquanto matéria, amor, corpo do Budi ou búdico, né? Conexão com o eu superior, consciência com... Estou falando assim por cima, mas se eu for pegar e ficar explicando, vai dar 3 horas de vídeo aqui. E as pessoas, já vídeos pequenos, já não têm a paciência de escutar, mas quem gosta da apometria sabe que existe isso nos desdobramentos. A possibilidade de fazer a apometria em conjunto, o médium tem que estar muito bem preparado. Não é assim, eu vou fazer a apometria em conjunto. Cuidado com essas coisas. Você fica naquela ansiedade, eu participei de uma apometria em conjunto. Começa a analisar. A apometria é individual, em conjunto é oração. Como o pastor faz, como o padre faz, enfim, faz a oração. Não tem as igrejas que faz, no catolicismo? Faz, se eles não assistem às missas, não assistem nas igrejas, Universal, Assembleia, enfim, congregação, não assiste a palavra, aquilo é uma oração. Agora, a apometria é complicado, hein? Não pode ficar machucando o psíquico do outro lá, tá? Conexão com o eu superior, perfeito? Consciência do eu como integrante do planeta. Como eu falei no começo, né? O eu, né? Eu sou o amor. Né? Nas cores é possível realizar a leitura da aura. E é mesmo. No topo da cabeça, mas tem que estar preparado para não falar besteira. Por isso, tem mais 3 que eu vou colocar no WhatsApp, que eu vou do espelho, porque eu ensino até ver a aura ali no espelho, de frente do espelho. Você olha no espelho, você olha no topo da cabeça, você vai ver. Aí tem as cores, marrom, azul, branco, prateado, enfim, amarelo, rosa, dá para ver. Perfeito? Vamos repetir. Nas cores é possível realizar a leitura da aura no topo da cabeça. Aura e as cores derivam do comportamento da pessoa, cujo a possibilidade o terapeuta realiza o equilíbrio e a harmonia do assistido. Mas deverá utilizar a ferramenta, isso faz parte da ferramenta holística. Há várias: cromoterapia, radiestesia, sim, né? Até o reiki. Quem está aplicando, não, falo, gente, reiki não pode tocar, pessoal. O reiki não pode tocar. Chama os símbolos e trabalha com a imposição, sem tocar. Reiki não pode tocar, não. E reiki é o mestre. Tá bom? A técnica da cromoterapia, a
relaciona-se com a apometria. O orientador ou doutrinador não deve ficar insistindo a utilização devido à percepção que existam obsessores. Tá vendo como que funciona? Dentro do trabalho apométrico, usa cromoterapia, as cores, aí ele vai perceber que está mesmo com todos os conhecimentos, ele começa a aplicar, ou uma pessoa que está no grupo, aplicar a cromoterapia, fala assim, tem uma cor que eu não gostei. Aí vai chamar o doutrinador, eu vi uma cor e assim, assim. O doutrinador tem que saber também sobre a cromoterapia. Fala, tem uma cor assim, assim, assim. Aí ele fala assim, é um obsessor. Aí tem que passar por uma desobsessão, certo? Ou uma auto-obsessão. Existe isso também, certo? Se chipa. Sim. Aí chamar o doutrinador, o orientador, não deve ficar insistindo a utilização devido à percepção que exista obsessores, tanto nos reencarnados como desencarnados, equivocado, vingativo e muitas vezes se fazendo de vítima inocente. Existe isso. Porque quando tem no trabalho, para-se imediatamente o trabalho da cromoterapia, traz um médium e fala, puxa o obsessor. Aí conversa com o obsessor. O assistido está em outra sala, ele não pode escutar. Porque se de repente é um falecido de cobrança. Aqui eu deixei. É complicado essas coisas, sabe? E aí fica aquela brigaiada. Fica uma briga do morto com o encarnado. E acontece mesmo. De verdade. Tá bom? Vingativo, muitas vezes se fazendo de vítima, o doutrinador pode se perder no trabalho. E é verdade, tem que estar preparado. O quando sempre enuncia frases feitas. E principalmente doutrinador que já tem aquele, né? Fica vendo na internet, não é assim. Para cada situação é uma situação. Então conversa sem levantar o tom da voz e fala, você é um espírito que está lá aquela senhora, naquele senhor, destruindo a família, destruindo o casamento. Quem é você? Não sei, você é um espírito que mandou? É um trabalho de separação? Existe, pessoal. Existe. Está separando por quê? Quem é você, espírito? Fala assim, quem te mandou? Isso é importante. Cuidado, hein? Pode complicar. Porque a pessoa sai da casa e vai lá tirar satisfação. Então, um bom doutrinador fala assim, não interessa quem mandou, você é o espírito, pega a sua bagagem e suba. Não desça, suba, você precisa de evolução. Nós vamos, eu não vou. Pera aí que eu já vou dar um jeito em você. Vou fazer um Pai Nosso. Nem o espírito, falando sério, suporta o Pai Nosso. Nem o espírito suporta. Certo? Aquelas frases de perdão, que perdoa, que não sei o quê. Aí, de repente, ele está lá querendo conversar e o coitado do médium que está recebendo o obsessor. Fica 50, uma hora, o que ele fica fazendo, o espírito? Ele sugou lá, lá na maca, agora está sugando do médium. Arrebenta com o médium. Tem que ser breve, essas coisas têm que ser breve. A apometria aqui demora 2, 3 horas. Preciso trazer pessoas prontas e realmente queira trabalhar na seara de Cristo. Realmente. Difícil. Muito difícil. Mas a mentora e o mentor vão trazer no momento certo. Por enquanto a cruz é minha. E não reclamo. Certo? Devagar e sempre.
Ah, mas demora muito para colocar os vídeos. Os vídeos estão todos escondidos no YouTube. Esse é outro, novinho. Ah, mas o senhor escondeu. Aqueles que eu mandei, eles abrem. Aqueles que estão lá não vão ver. Não vão ver. Tá certo? Frases feitas de perdão. Amar o inimigo. Você vai falar para o Espírito amar. Amar? O Espírito está destruindo lá. Você tem que... Se for o pseudo sábio, o doutrinador se perde. Tem que ter as ferramentas. Certo? Enfim, orienta-se a pegar-se à oração, a fim do obsessor entenda a necessidade de ajuda e ser encaminhado no plano superior. É complicado essas coisas da apometria, não é assim não. Tem que estudar muito, não pode parar de estudar. Porque agora inventaram assim, a apometria aqui, o Dr. Lacerda é o precursor. A apometria dentro da floresta, a apometria é tudo. Mas tem que tomar cuidado que se não vira. É 6 meses e depois a pessoa tem que tomar, eu vou voltar lá. Aí nós vamos analisar se realmente você tem a necessidade da apometria. É assim que funciona. Não fez para 6 meses, está ótimo. No começo que faz a apometria, 72 horas já começa a funcionar. Negativo ou positivo. Começa a vir coisas assim para confrontar. Ou assim suavizar. Saber coisas que estão fazendo nas suas costas, as facadas, as mentiras, as maledicências. Você pode falar na cara ou você, no momento certo, você fala. Mas está no processo da apometria. Ah, mas está fazendo para aquela pessoa que passou aqui, mas fez numa pessoa da família. E está ali envolvida no plano espiritual. E aí acontece. Porque a apometria você faz para uma pessoa, mas você pega a família toda. A apometria tem a constelação, que é perigoso. Tem que saber fazer a constelação, senão a família faz isso. Ó. A constelação é para agregar, não para fazer isso. Porque há lugares que, estou fazendo a constelação, e que a pessoa vai lá, e que você não vai aceitar isso, não vai aceitar aquilo, e acaba destruindo tudo. A pessoa pega a mala e vai embora. Às vezes é o arrimo da família. Entenderam? É tudo muito delicado na apometria. Né? A apometria pode se jogar carta? Pode. Pode sim, desde que o médium esteja equipado nas leituras. Pode. Com uma carta, 3 cartas, uma carta na apometria já fala, porque o campo está aberto. O campo apométrico. Aqui eu trabalho com um portal. Entendeu? Bom, vamos lá. Agora é um outro texto. Quem puder, ajuda a compartilhar, dá um joinha lá no canal, né? Para poder que outras pessoas verem também, né? O vídeo. Ter essa oportunidade. Agora eu vou falar um pouquinho mais da apometria, né? Para vocês. É difícil, muito difícil, porque as pessoas não querem, me perdoe, não querem como funciona, como não funciona, eles querem o final da coisa. Se você vem aqui na câmera ensinar a fazer maldade, eu vou ter, sabe quantos de visualização? Eu tenho muita pouca visualização, porque eu falo de Jesus. Jesus é um saco, né? Quando fala, né? Agora, se eu ensino assim, vou fazer um trabalho para destruir o casamento da outra pessoa. Aí, porque todo mundo tem um problema conjugal. Ou a amante quer fazer isso e quer aprender como destruir o casamento. Vou fazer um trabalho para ser chefe lá na empresa. Faz um trabalho lá que eu quero ser o diretor da empresa. Aí enche de visualização. Por quê? Direita, esquerda. Cuidado em não prevalecer, porque você traz karma.
O que você está ganhando aqui, você tem um problema lá no outro lado, no mundo espiritual. Ah, não existe? Vai que não existe. Vai pensando que não existe. Tá bom? É complicado falar isso, mas tem que ser falado. Então, as pessoas estão assim, estão horror. Eu vejo nos meios de comunicação, né? Fazer o elixir do amor, amarração, entendeu? Amarração, ao recado. Fazer amarração, você está pegando karma, você não está deixando a outra pessoa viver. Aí, de repente, a outra pessoa vai intensificar a amarração. Não consegue desligar, sabe? Não consegue desligar do outro. Aí vira um modo borogodó. E aí, como que vai resolver isso aí? É primeiro o auto-perdão e falar a verdade. E depois, o homem ou a mulher, ou o homem com o homem, a mulher com a mulher, fala assim, olha, eu tenho que falar a verdade, eu fiz um negocinho para você, que eu gosto muito de você, mas a gente não se entende. Então vai para o psicólogo, para o psicanalista, acaso tem que ser psiquiatra. Por que tanta briga? Ou porque é tudo interesse? Existe isso também. É o uso. Usa depois, bomba. É complicado. Na apometria pode ajudar a resolver, não vai resolver. Tem gente que fala assim, na apometria eu quero vender 10 imóveis do corretor. Ô, gente, ajuda a fazer a transmutação de energia no positivo, que na apometria pode trazer um cigano, uma cigana. Olha, ele vai falar, olha, eu vou ajudar isso, isso, isso. Existe isso aí sim. Olha, ele está com caminhos fechados. Aí traz na apometria, olha, ele não consegue vender nada porque ele tem inveja dentro daquele salão de vendas. Tinha uma venda para ele e o outro foi lá e vendeu e nem falou e já está combinado com o gerente. Ô pessoal, isso existe. A pior das macundas que tem é a inveja. É horrível isso. Outro tema. Evangelho, contrariedades ao Evangelho segundo o Espiritismo. A vingança faz parte do livre-arbítrio, desde inúmeras reencarnações. Nunca desaparecerá. Triste falar isso. Atrocidades mentais e físicas, a hipocrisia sobre o fato, mesmo a evolução planetária. Vingança é horrível. Péssimo. Os grandes são exemplo para os pequenos. E tudo acontece, tudo é permissível. Costume selvagem. Vai ter que falar. Nós estamos num processo de eleição, né? Muito cuidado na hora da urna. Muito cuidado. Vocês sentiram que lá fora deu uma caída? Quando estou falando aquele homem de cabeça branca, aquele senhor que bagunçou, expulsou todo mundo, deu uma caída. Sabe quem é o coração do mundo? Nós. Brasil. Muito quieto. Muito quieto. Então vamos fazer o melhor nas urnas. Tem que estar muito bem preparado para tomar conta deste país, senão a coisa fica entregue. Preste atenção. Muita atenção. Vai acontecer agora nos meios de comunicação. Muita mensagem, compartilhamento. Cuidado que vocês vão compartilhar sobre X e Y. Entendeu?
Está tudo muito monitorado, porque tem IP agora. E vão lá te buscar. Você falou isso, você prova que ele é isso? Você prova que ele é aquilo? Ah, não provou? Mesmo com a prova, você pode ser processado, porque você não pode fazer isso. Mesmo que coloque lá em processos, gravações, para prejudicar o outro, pode dar um problema gravíssimo, muito grave. Um excelente advogado, além de advogado, porque a justiça é flutuante, mas um advogado que trabalha na seara de Cristo, a coisa pega. Você tem que trabalhar na seara de Cristo. Quando fala assim, tem o capeta, o Satanás, que não sei o quê. Satanás é as ações. É a ação da pessoa. É o Satanás. Entendeu? É o mental. Fala-se que Cristo, no momento, aquele momento, eu já vou continuar no texto. Ele foi atribulado pelo Satanás. Gente, aqui figurativo. Foi o mental dele, o mental de Cristo. Cristo ficou uma parte da vida dele, de 12 anos a 20 e poucos anos, trabalhando no aprendizado com os grandes gurus, sacerdotes. Tanto é que depois ele curava. É fato. Entenderam? Então, o cuidado é muito. E esse momento para nós é importantíssimo. 2026 é importantíssimo. Porque a coisa pode prejudicar lá em 2027, no segundo semestre. Um que estava preparado, foi feita a apometria do Bolsonaro. Foi feita a apometria. Mas eu não posso falar para vocês o que aconteceu na apometria. Ele está na casa dele, não está? Não tá bom? Tá. Senão ia dar coisas piores. Ele está lá. E agora a gente tem que ver. Eu falo de plano de governo. O que está aí está continuando. Né? Tem que ficar um pouquinho mais no Brasil e sentir como está o nosso país. E o que está vindo aí tem que ter um plano de governo. Chegar e falar assim, eu tenho um plano de governo. Vai lá e leva lá nas palestras, desse tamanho. Ou põe lá no slide, meu plano de governo é isso, isso. Vou fazer registrado em cartório. O povo precisa disso. Precisa. O brasileiro é muito bobo. Acredita. Muito simples. Muito simples. Vamos lá, né? Vamos continuar. É fato de Cristo que não se vingou quando foi colocado na cruz. É outra coisa. Ai. Cristo se vingou quando ele foi colocado na cruz? Se vingou como? Ele não voltou? Ele se vingou. Vingou de você? Vingou de mim? Na verdade, Deus deu o livre-arbítrio e a gente mesmo faz as coisas para nós. Entenderam? Cristo ele não ia descer na cruz lá e falar assim, peraí, agora eu vou vingar de você. Você é espírito que é abaixo de mim. Nós estamos abaixo de Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Porque ele falou, Pai, eles não sabem o que fazem. Por quê? Foi a criação. A sua criação. A sua criação, o Senhor me trouxe para eu ir para a cruz. A sua criação me colocou na cruz. Porque Cristo era intelectual, eu já acabei de falar. De 12 anos até 20 e poucos anos, ele estudava muito, ele andou pelo mundo para se preparar à cura. Né? Entenderam? Mas
Vamos parar com isso, gente. Né? Então, quando foi colocado na cruz, ele não se vingou de ninguém. Entretanto, o Criador, sim, o livre-arbítrio, que é a lei do retorno. Indício que o Evangelho segundo o Espiritismo, estou falando do Evangelho, Allan Kardec, acontece contradições relatadas por seus intérpretes. Se pegar o Evangelho mesmo ali, ele falava, né? Allan Kardec, ele não recebia. Todos nós somos espíritas, mas ele não dava passagem. Ele pegava do outro, ele sabia quem era zombeteiro, quem não era zombeteiro, quem recebia, quem não recebia. Ele certificava pelas assinaturas, né? Sabia, né? Bom, relatada sobre os intérpretes, sobre o prisma do mais forte que cai como fúria sobre o outro. Então, assim, no Evangelho, só para vocês saberem, a maior parte é da Bíblia Sagrada, porque Allan Kardec teve um problema. Ou ele se adequava, ou o que ele tinha era que já foi tudo queimado, ia ser queimado muito mais. Perfeito? Quem sabe a história, como eu fiquei sabendo, estou passando para vocês. Agora, não é uma religião o Espiritismo. A minha religião não é. É energia, não é religião, porque o espírita é egoísta. Desculpa. Ele quer ser o melhor que o outro, e não é assim. Ele quer aparecer. Quer colocar ele no pedestal. Não é assim. Deus deu o livre-arbítrio. Em 1 minuto, 1 segundo, ele tira a mediunidade. Aí você fica no anímico e fica louco, louca. Com invencionismo na cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes ele nos afasta de atendimento ao público para a gente também estudar e voltar. Voltar para poder atender, a poder ajudar as outras pessoas a evoluir. Quando falo pessoas, espíritos a evoluir. É a função da casa, é a função do portal. Essa aí. Então, quando ele fala assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito da Bíblia. E a Bíblia fala que fez isso, que fez aquilo lá do pobre, que sobressaiu. Fala muito disso. O Evangelho também se apegou. Fazer o bem, não veja quem, que não sei o que lá. Sai, lê o livro, né? Não está aqui, que eu coloquei lá na estante. Acaba de ler o livro, faz isso, sai lá na esquina. Não viram nada. Quantas pessoas que lê a Bíblia e está aí, ó. Estou nas guerras santas. Se matava em nome de quem? De Cristo? De Deus? De Deus. Entenderam? A coisa é complicada a falar. Ah, mas Deus me falou assim, o seu Deus falou. Cuidado aqui na internet que estão bagunçando a cabeça de muita gente. Gente, precisa de médico. De um bom, sim, psicanalista não se faz em um cursinho. Ele tem que sentar, o psicólogo tem que sentar na bunda dele, na cadeira de uma universidade, ter vários professores para poder ele ensinar, dar conhecimento para ele sair a campo, porque para poder evoluir, assim como um psiquiatra, qualquer cadeira da medicina, que acaba bagunçando a cabeça da outra pessoa. Então virou uma coisa tudo permissível. Ao invés de ajudar, está prejudicando demais. Ah, mas, poxa vida, governador, prefeito, presidente da República precisa trazer os psicólogos nos centros de saúde. Sim. Psiquiatra, que vai num lugar não tem um psiquiatra, vai no outro não tem um psicólogo, não tem um psicanalista, não tem.
E precisa. Inclusive para poder atender vocês também, que vocês estão meio maluco. Vai ver agora o que vai acontecer aí nesses meses aí, segundo semestre. Vai ficar doido. E vai deixar nós aqui deste lado maluco também. E o outro lá só está esperando. Opa, lá é a galinha dos ovos de ouro. Opa, vamos esperar para ver como que vai dar, que bicho vai dar. Os impostos, quem está pagando a conta é você e eu. Nós estamos pagando os impostos. Cria-se uma recessão mundial. Isso é uma guerra, ou não é? Uma guerra? Lógico que é uma guerra. É uma arma mental econômica. Não é um armamento. O armamento depois se dá, que você vê que ele não resolveu, fala assim, eu vou lá equipar lá com um monte lá, já acaba de vez. Eu já vai tudo de arrastro. Isso é sério. Seríssimo, né? Bom, a fúria, né, que cobre o outro, né? Sempre o que prevalece é o mais rico. Tem mais rico, compra todo mundo e vai lá e que se lasque o outro lá, que se dane. Para mim, né? Aí, há quem chama de inimigo, né? Cria-se inimigo. Agora você é meu inimigo. Você vai ver. Você não faz o que eu quero, você vai pular. Deita, vira de lado, faz de cachorrinho. Agora você é meu inimigo. Pois é, né? Aí, cólera, ódio, raiva, cria-se momentos propícios, articulam, criam-se grupos para com a sua vítima. Agora você é meu inimigo. Perigo esconde as suas proezas. Ele sai do âmbito, mas deixou a sua semente da maldade. Fazer o quê? Aos outros, fofocas, intrigas. Atrelado ao pacote da reforma íntima, ao livre-arbítrio. É isso. Mais um pouquinho. Já estamos 1h07. As pessoas não gostam muito. Tem alguns que gostam, né? Vou falar, eu já atendi pessoas de esquizofrenia aqui. É complicado a apometria. Gente, não tem cura. Esquizofrenia não tem cura, gente. Tem o tratamento para a vida toda. Quem fala que cura esquizofrenia é mentira. O esquizofrênico, a espiritualidade. No mundo físico, conforme médicos e historiadores, J.P. Connors entende que a terapia relaciona-se à prescrição de psicofármaco, remédios que mexem no mental. A dosagem depende do quadro clínico, do grau, a intensidade da comorbidade, até que os sintomas desapareçam, não. Ele continua com a comorbidade, que amenizam, porque há picos. Uma boa parte fala que saram. Não, amenizam. Eu entendo assim, amenizam. E outros aprofundam-se na comorbidade. Fármaco sem a terapia psicoterapeuta não há evolução. Então, é o remédio mais o psicólogo ou psiquiatra. Há casos que precisam de psiquiatra. E trabalha o psiquiatra junto com o psicólogo. Ou só o psicólogo, não, ou só o psiquiatra, que ele é o psicólogo também. Mas ele sempre, se ele for uma pessoa bacana, ele fala assim, olha, o meu lado da psiquiatria eu faço, mas o psicólogo, eu ou indico, ou você pega uma da sua confiança. É legal pegar da sua confiança para fazer a amostragem, o desenvolvimento do quadro clínico. Ah, mas o que tem que ver isso com a apometria? Lógico que tem que ver com a apometria. Sim, eu já trouxe pessoas para fazer a apometria aqui e saiu todo mundo correndo.
Todo mundo correndo, que aqui pega, hein? Saiu correndo. Família esquizofrênica. Difícil. Então, é melhor fazer a distância. Ah, mas está no shopping center. Não tem problema. Antigamente eu achava. Ah, tem que ficar deitado numa maca. Pode ir. Desdobra. Faz. Ah, eu estou numa festa, estou numa boate. Sim, faz. Pode fazer. Se prepara direitinho. O teu, né? O médium prepara direitinho. Você olha, ele está lá, ele é um DJ numa boate. Ele está trabalhando. Precisa fazer a apometria dele. Nossa, mas como é isso? Ele tem que estar deitado, vai lá, desdobra e vê o que está acontecendo. Aí, na hora que o médium, na hora que ele voltar, ou manda uma entidade antes, para ver o que está acontecendo naquele local, ele vai falar, tem isso, X, Y, Z. Né? Aí desdobra. Aí, de repente, o cara, o assistido lá, que está lá, muda até de profissão. Entenderam o recado? É sério. Transmutação energética, passes, palestras devem serem adotados em conjunto a quem está à mercê da comodidade. Está falando da esquizofrenia, né? Pode fazer o autopasse. Sim. É necessário orientação médica. Sempre eu falo aqui. A terapia do futuro apenas elimina os sintomas da esquizofrenia. Infelizmente, não há cura à causa da doença. Tá vendo? Paliativos. Medicamentos sem a adoção do psicólogo mental ajuda, torna o quadro clínico desastroso. Atualidade, principalmente em países de primeiro mundo, cada vez mais adota-se a utilização de vitaminas, a adoção de dietas abstendo-se do pão branco, não entendi? Do pão branco, e de livro, que eu já retirei aqui da mesa. E outros alimentos para abster o equilíbrio, né? Perdão, para obter o equilíbrio e da comodidade. Experimentos, mas observa-se, eu falo que é experimentos de pão branco, bom, mas observa-se o crescente surgimento de terapeutas, inclusive familiares. Cada vez mais na internet está assim, vem aprender a terapia, que não sei o quê, em 20 aulas eu vou te ensinar. Gente, isso não é legal para o pessoal que está a bunda hora a cadeira. Desculpa, está numa faculdade, passando por provas, por coisas assim, eu digo, experiências, né? Laboratórios, que tem isso, toda profissão tem. Hospitais aonde que eles vão, não é assim. Você vai lá, você acaba atrapalhando mais ainda. E é assim, os centros espíritas, as igrejas já estão adotando na área. Algumas igrejas católicas, evangélicas, têm sim um profissional, que ele vai lá e vai fazer um trabalho mental. Tá bom, pessoal? Nós somos espíritos numa matéria. Vamos aproveitar essa estada, certo? Nem tudo é macumba. Cuidado com isso, colocarem na cabeça de vocês que fizeram a macumba para vocês. Agora, se tiver realmente, a pessoa fala. Olha, fiz um negócio para você, fizeram um negócio para você, perdão. É assim, 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 vai falar até quem foi. Esse é o grande perigo. E a apometria é sério. Muito sério. Quem trabalha realmente na apometria. E tem que estudar e não pode parar. Tem um momento de trabalhar e um momento de estudar. Tem que estudar muito. Como o Dr. José Lacerda assim o fez. E trouxe as técnicas dentro da apometria. Tá bom? Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos lares. Que assim seja, graças a Deus.